Próxima questão é uma das que eu julgo mais difíceis de serem respondidas. A gente vai precisar combinar múltiplos elementos e funções que a gente já viu até aqui para conseguir resolver ela, pelo menos da forma que eu desenhei. Existem outras formas, eu acredito que até existam formas mais simples, mas eu acho que a forma que eu coloquei aqui é uma forma que eu acredito ser interessante, até por combinar muitos elementos que a gente já viu aqui. Vamos começar com a pergunta. Preencha os anos ausentes em cada país com uma estimativa, baseada na diferença entre o próximo registro e o anterior. O que essa pergunta quer que a gente faça? Ela quer que a gente insira nesse data frame informações referentes a todos os países, Afeganistão, Zimbábue, Brasil, Estados Unidos, para os anos que não estão aqui. Só que essa estimativa ela tem que ser com base na variação de crescimento entre os valores que estão fora desse dado que a gente vai preencher. Então, nesse caso aqui, a gente tem 1901 com um PIB per capita de aproximadamente 614. E no ano de 1906, a gente tinha um PIB per capita de 624. Isso aqui dá uma diferença de 10,05. Então, a gente pode estimar que a gente teve uma variação de 10 para cada 5 anos. Então, a gente estaria crescendo 2 dólares por ano. Então, a ideia seria a gente preencher aqui o ano de 1902 com 2. Aí o ano de 1903 com 2 mais 2, porque seria esse valor acrescido 2 vezes. E assim por diante. Então, qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar para preencher esses dados? Primeiro, eu vou começar com uma lista contendo todos os valores que precisam estar aqui dentro. Então, eu vou criar ela com 1902, 1903, com todos os anos ausentes aqui. Segundo, eu vou calcular todas essas variações ano a ano, porque reparem, o valor que eu estou utilizando aqui em 1900 nesse intervalo de tempo, ele é diferente desse valor aqui. Eventualmente esse valor ele pode ficar negativo. Então esses valores eles vão alterando de tempo em tempo em função de como está a taxa de crescimento do país nesse período. Terceiro, eu vou iterar sobre todos esses dados aqui um a um, e para cada dado eu vou buscar, vou perceber, bom, eu tenho que inserir qual que é a variação do PIB per capita, quanto que eu tenho que fazer o somatório baseado na primeira observação anterior a esse número, e vou inserir nesse data frame, para pegar o data frame final. Então essa é a estratégia. Agora aos poucos eu vou começar a executar esses passos. Então vamos lá. Primeiro passo, vou tentar preencher um data frame contendo todos os anos que não estão aqui. Então para isso, eu vou começar criando o que eu chamo aqui de array year, que ele vai ser um array baseado em funções do NumPy. Só vou inserir algumas células vazias para que a gente trabalhe aqui embaixo. E ele vai ser um array que ele vai iniciar no primeiro valor, no primeiro ano, e vai finalizar no último ano. Então, nesse caso aqui, eu teria que pegar o GDP year, aplicar o ponto min, e eu quero que esse arrange vá até o max. Então, se eu visualizar a cara disso, a gente tem aqui todos os anos nesse intervalo. Reparem que 2011 não está incluído. Próximo passo, a gente precisaria remover desses valores os anos que não estão aqui. Só que antes disso, eu vou converter isso aqui em series, porque a estratégia que eu vou utilizar, ela parte do princípio que eu use uma função isin, que eu dei no começo desse módulo. Então vamos lá, eu vou chamar aqui de df all years, para começar. Ele vai ser uma pd.dataframe, contendo esse array, e as colunas eu vou chamar de year. Então agora, se eu visualizar o df all years, a gente tem esses mesmos valores, só que no formato de data frame. Lembrando, a vantagem disso é que a gente pode usar uma função que vai nos auxiliar a remover os valores que a gente não quer. Próximo passo, eu vou simplesmente definir como index essa coluna, vou só duplicar os valores. E agora eu vou criar um data frame que eu vou chamar de year of. Years of. Seriam uns anos que eu não quero. Aliás, seriam os anos que não estão presentes no data frame original. Então aqui eu vou começar, eu vou utilizar df all years e vou perguntar para ele, na coluna year dele, se ele está presente no df gdp year.
Então reparem, o que isso aqui vai fazer? Essa coluna ele vai retornar true e false se aquele ano estiver presente no DF-GDP. Só que a minha intenção, eu quero pegar apenas os valores que não estão presentes. Então tem uma forma da gente inverter isso aqui, que é a gente colocar um till. Esse till aqui, ele faz com que todos os valores desse data frame resultante, que eram true, passem a ser false, e vice-versa. Ele inverte os valores. Isso aqui é útil porque agora ele vai retornar true apenas os valores que a gente não quer. E aí, nesse caso agora, vou chamar, faltou um DF aqui. Então, feito isso, eu vou mostrar para vocês o resultado disso. Agora a gente tem aqui 1901 false, true, 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 false, true, true, true. Então ele tem true apenas nos caras que eu quero ficar, nos resultados finais. Tudo isso graças a esse till e a função isin. Agora eu posso pegar e vou redefinir esse valor como sendo df all years. E eu vou fazer uma seleção, posso utilizar aqui o ponto lock, e eu quero apenas o index. Então reexecutei essa célula, aqui faltou um S. E se eu executar isso aqui, a gente tem agora o primeiro passo concluído, que é uma lista com todos os anos que eu precisaria adicionar. Guardem essa informação que a gente vai utilizar logo mais. Próximo passo, a gente precisaria preencher todos os valores desse nosso data frame contendo as estimativas, as taxas de oscilação que a gente está vendo no PIB per capita para poder utilizar na hora do cálculo da estimativa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, só para garantir que o data frame esteja ordenado de forma correta, porque senão essa conta não vai funcionar caso o ordenamento esteja falho, eu vou só reordenar ele. Então, eu vou dar um sort values e eu vou dar por duas colunas. Eu quero que ele ordene por país e por ano. Então, o que isso aqui faz? Ele vai garantir que primeiro ele ordene por ano, para depois ordenar por país, porque isso aqui indica que o país é uma preferência nesse ordenamento dele. E após isso, eu posso começar a definir as colunas que eu vou utilizar. Então, primeiro, eu quero calcular aqui um delta GDP. Então, para isso, eu vou utilizar a função .shift, que a gente viu na última aula, que ele vai deslocar os valores e poder fazer essa comparação. Então, eu quero comparar GDP per capita menos o GDP per capita .shift 1. Então, eu quero calcular com o valor de cima. Eu quero ver quanto é que está essa oscilação. O mesmo, vou repetir a mesma coisa aqui, vou chamar de delta year. Opa, delta year. E eu vou calcular aqui year e year. Reparem que agora o resultado da nossa operação, vou só mostrar para vocês o que saiu aqui. A gente já tem aqui uma coluna contendo essas informações de oscilação. Então, no caso, quanto oscilou o meu GDP nesse intervalo de tempo e quantos anos se passaram. Então, aqui passou 10,05, se passaram 5 anos. No próximo intervalo, para o Afeganistão, se passaram subiram 10,21 dólares, se passaram 5 anos, aqui subiram 13, e assim por diante. Tem alguns casos aqui do Zimbábue que a gente tem uma queda no intervalo de tempo, no intervalo de 5 anos. Então, isso aqui também pode acontecer no nosso conjunto de dados e a gente precisa conseguir lidar com isso também. Próximo passo, agora eu vou calcular o que a gente chama de GDP por ano. Então, qual que é essa taxa? E eu vou fazer isso simplesmente dividindo meu GDP, meu delta GDP, dividido por quantos anos se passaram. Então, aqui a gente tem uma boa estimativa de qual que é a taxa ano a ano. E isso aqui vai ser utilizado na hora da gente resolver o terceiro e último passo do nosso problema. Então, eu vou executar essa célula, executar a célula de baixo para ver o resultado. Agora a gente tem uma estimativa de quanto subiu ano a ano. A última coisa que eu vou fazer aqui para simplificar um pouco na hora de resolver o terceiro passo é eu vou selecionar isso aqui e eu vou dar um Shift -1. Ou seja, eu quero que esse valor ele apareça para 1901. E na hora de fazer o for, isso aqui vai fazer um pouco mais sentido depois. Então, vou executar pela última vez, vamos ver o resultado final. Tá aí. Então, aqui a gente está dizendo que a partir de 1901, nosso GDP por ano cresceu 2,01.
Então agora a gente tem tudo para conseguir resolver o problema, que seria a terceira parte que eu havia comentado anteriormente. Então a estratégia agora vai ser pegar essas informações aqui, pegar os anos que a gente precisa inserir e fazer uma iteração sobre esses dados e fazer o cálculo ano a ano de qual deveria ser a estimativa para aquele país, formatar como um data frame, adicionar nesse dado, e é isso. E adicionar nesse dado. Então, para isso, eu vou começar só fazendo umas pequenas alterações antes de começar a fazer a operação em si. Eu vou fazer, como eu vou iterar todas as linhas, seria interessante que eu tivesse todas as informações, inclusive qual que é o próximo ano, para que eu soubesse exatamente quando cortar nesta linha. Então, eu vou criar uma nova coluna que eu vou chamar aqui de Next Year, e ela vai ser simplesmente, aqui eu colei informação demais, simplesmente o year.shift. Nesse caso, eu vou utilizar o shift -1. Eu vou pegar a próxima informação. E aí, por último, eu vou só deletar algumas informações que eu não preciso na hora da iteração, para deixar as coisas um pouco mais rápidas. Então, essa coluna aqui, delta GDP, já não é mais necessária, e o delta year também já não é mais necessário. Vou envelopar isso aqui. E é isso. Posso executar essa célula. Vou só mostrar para vocês a cara final dos nossos dados. Eu vou utilizar um Red 5 aqui. E aqui é isso. Está aqui os nossos dados, qual é a estimativa de ano, qual que é o próximo ano. Está feito. Então vamos começar com o nosso for aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um data frame que eu vou chamar de df new data, que vai ser a informação na qual a gente vai adicionando os dados aqui dentro para que a gente possa que vai ser o data frame que a gente vai adicionando informações para que no final a gente possa agrupar, dar um concat junto desse data frame base, que é o df-gdp. Então, criei esse data frame aqui. Agora eu vou utilizar uma forma de iteração que a gente já havia visto na última aula, que é o iter rows. Então vamos lá, vamos colocar aqui dx row vai in df-gdp.iter rows. Então ele vai iterar índice e linha por todo o data frame, e para cada operação a gente tem que, para cada uma dessas iterações a gente tem que ir fazendo alguns cálculos. Primeira coisa que eu vou fazer, para cada linha eu vou perguntar qual que é o ano. Se o ano for igual a 2011, percebam que não tem informações após 2011, então não faz sentido eu fazer operações nesse cara. Então eu vou simplesmente aplicar um continuum. Eu não preciso fazer nada ali, eu posso simplesmente deixar da forma como está. Próximo caso, caso essa informação aqui seja false, aí eu posso começar a fazer as operações. Então, nesse caso, eu vou pegar o nosso conjunto de anos como um todo, vou fazer um corte nele, único e exclusivamente para ficar com os anos que eu preciso adicionar. Então, reparem que o nome dele aqui em cima é df years of. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de years to add. Vou colocar o df years of, e eu quero que ele, quando o ano dele seja menor do que o row next year, ou seja, eu quero que ele esteja dentro do intervalo, eu quero tirar fora valores maiores. Ao mesmo tempo, ou seja, isso aqui é uma seleção condicional, ao mesmo tempo em que o ano também tem que ser maior que o ano atual, no caso, o year. Então aqui a gente vai ficar, se eu der um break na nossa seleção, aqui a gente teve um problema. Aqui a gente não tem essas colunas. Só vou retornar ela, porque isso aqui, se vocês lembrarem, voltou simplesmente um array. Não é assim. Se eu der um break e mostrar para vocês para esse primeiro valor, a gente ficou aqui com 1902, 1903, 4 e 5, e a primeira linha que a gente estava manipulando, acredito eu que seja essa linha aqui. Essa linha aqui. 1901 aqui, e per capita de 613,99, essa é a primeira linha. Então, no caso, a gente sabe que a gente tem que inserir entre essa linha valores 1902, 3, 4 e 5 com suas respectivas estimativas. Como é que a gente faz isso agora? Eu vou tirar esse break, a gente sabe que a informação está correta até aquele ponto do meu for. Posso deletar essas linhas aqui. Agora eu tenho que fazer um segundo for. Então eu vou chamar aqui de for new year,
para cada years to add. Então eu vou iterar um a um agora. Vou pegar o 1902 e vou adicionar ele. 1903 e vou adicionar ele. E assim por diante. Então o que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa que é muito importante é que eu vou pegar a nossa linha, que já existe, vou começar a manipular ela. Eu vou aplicar um ponto copy. E eu vou adicionar esse, eu vou manipular esse add row e vou adicionar ele no final. Por que esse ponto copy? Porque se eu simplesmente começasse a adicionar o rows e manipular o próprio rows, o Python, ele nos apresenta, ao fazer essa iteração, o valor como ele é. Ele nos dá aquela linha para que a gente manipule. Se eu começar a manipular ela depois, vai começar a haver manipulações do dataframe final, porque ele nos passa um ponteiro na memória desse valor. Ele não nos passa uma cópia desse valor. Então é importante que eu faça uma cópia dele, manipule esse cara da forma que eu quero para depois inserir. Ok? Então é para isso que é importante essa função aqui, .copy. O que eu vou fazer agora no .copy? Eu vou começar a alterar o GDPTP, que é o que a gente tem que estimar. Como é que é essa estimativa? Lembrem que o nosso rows ele é uma cópia desse valor aqui. Qual que é a estimativa para o ano de 1902? Vai ser a diferença de anos entre 1902 e 1901, vezes a taxa por ano, somado ao valor presente em 1901. Ou seja, no caso do ano de 1902, a diferença vai ser 1, vezes 2, mais esse 613,99. O resultado dessa operação vai ser o valor para 1902. Então, para isso, eu vou vir aqui e vou fazer exatamente isso que eu falei. Então, vamos colocar aqui New Year, que é o valor correspondente ao novo ano, menos o add row, onde eu vou colocar o year, vezes o add row, onde eu vou acessar o GDP year, ou seja, a taxa do ano, e no final eu vou adicionar ao GDP-PP, que é o valor que estava correndo no ano de 1901. Então essa aqui vai ser a operação matemática que a gente tem que fazer para encontrar essa estimativa. Próximo passo, eu vou atualizar agora o year. Então o year não é mais 1901, agora ele é o new year. Vamos colocar aqui uma informação que vai ser útil lá depois, que eu vou chamar de que tipo de dado é esse. Então eu vou chamar isso aqui de estimated. Esse dado aqui ele foi estimado. Depois eu vou colocar que os dados de 1901, 6 e 11 são os dados reais. Por último, eu vou fazer uma adição desses dados ao meu dataframe original. Então vamos chamar aqui de df_new_data, vai ser igual a pd.concat df_new_data, ou seja, eu vou adicionar esse valor, aqui eu vou adicionar esse valor ao meu add row. Se eu adicionar dessa forma, se vocês forem reparar, se eu for adicionar dessa forma, o meu row aqui em cima, ele não vai ser um dataframe da cara como a gente precisa. Aqui é row, não rows. Vou ver se eu errei em mais algum lugar. Não. Então reparem que ele é uma series transposta, de certa forma. Eu precisaria que ele fosse aqui um data frame e que estes valores aqui fossem colunas e esses valores aqui fossem os valores em si. Tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, vou aplicar uma operação de toFrame, vou converter isso aqui em data frame, e vou aplicar uma operação de transposição. Dessa forma, o data frame vai ter a mesma cara que o data frame na qual ele vai ser inserido, que é o que a gente quer, esse cara aqui de cima. Tá? Então vou copiar isso aqui, colar aqui dentro, e vou só trocar, em vez de row, a gente manipulou o add row. Então tá aí, tá feito agora a nossa operação. Eu vou executar, dependendo do computador de vocês, existem 4 ou 5 mil linhas aqui. E como eu comentei, o tipo de iteração com o iterOS ele não é dos mais eficientes, computacionalmente falando. Mas eu optei por utilizar ele aqui no curso agora porque ele é mais didático. As formas que eu utilizo no dia a dia com ponto values, columns e index, elas são não são tão didáticas, tem que fazer uma série de operações em cima para obter uma performance computacional melhor, que eu acredito que para esse curso inicial não faça sentido. Então vou executar agora e vamos esperar. Então aqui rodou, a operação no meu computador levou cerca de 1 minuto. E eu vou mostrar para vocês a cara do dado final. Então tá aqui, agora a gente tem todas as estimativas.
Reparem que as estimativas fazem sentido, ó, porque ele está subindo de 2.01 em 2.01, que era aquela estimativa original. E a gente inseriu aqui 902, 3, 4, 5, e a gente pulou do 5 para o 7. Tá? E do 6 em diante, se a gente for ver, eu vou pegar lá em cima o data frame original. Aqui a gente tinha 624 com uma taxa de crescimento de 2.02. E aqui a gente passou para 626 e a taxa também alterou, que é isso que a gente queria. Então tá feito, agora eu vou combinar esses dois data frames, vou fazer uma operação de reorganização para poder garantir que o formato esteja adequado, e eu vou fazer alguns testes gráficos, vou plotar essas estimativas e vou mostrar para vocês o resultado final dessa nossa operação. O primeiro passo que eu vou fazer aqui vai ser pegar o GDPPP, e eu vou fazer uma concatenação, então pd.concat, vou abrir uma chave, vou colocar o GDPPP, um novo dado aqui, e vou executar. Então reparem que agora a gente fez a nossa inserção. Próxima coisa que eu preciso fazer, eu preciso ordenar isso aqui. E eu vou ordenar usando a mesma lógica que eu já havia usado anteriormente. Primeiro por ano, no caso, né? Segundo por país. E eu vou aplicar aqui um inPlace igual a true. E vamos ver a cara do dado. Então agora a gente tem um dado ordenado, com aquelas estimativas, e os países todos aqui na esquerda. E última coisa que eu vou fazer, eu vou definir como index, para poder fazer um plot visual depois, o nosso ano. Então, vamos colocar aqui year, vou executar, e aí está feito. Só vou juntar esses valores aqui nas células, para a gente tenha um código um pouquinho melhor. E agora a gente tem a informação adequada. Só para a gente fazer um teste se todos os dados, porque a gente viu aqui por cima que Afeganistão funcionou, mas será que os dados do meio funcionaram? Será que países no meio, lá Brasil, que eu estou vendo aqui 21 mil células. Vamos pegar alguns países aleatórios e ver como é que ficou essa estimativa. Então nada melhor do que a gente fazer simplesmente um plot para que a gente consiga visualizar isso. Eu vou usar um método aqui que não dei no curso. Tá? Um método que existe em alguns cursos aqui da Asimov Academy, especialmente o curso de visualização de dados, onde ele mostra para vocês métodos para que vocês consigam entender melhor do processo, como o Python funciona, dominem bibliotecas como Matplotlib e consigam criar gráficos customizados que a visualização básica do Pandas não nos deixa fazer. Então, para que a gente consiga fazer isso de forma adequada, eu vou simplesmente pegar, e vocês reparem que aqui no kind a gente tem estimated para todos os valores, só que quando a gente tem um dado real, a gente tem um none. Então, vou simplesmente corrigir isso aqui. Eu vou colocar um kind aqui, vamos botar um fill na, e vou preencher isso aqui com real, e vou dar um inPlace igual a true. E aí agora eu vou visualizar o valor final, e a gente tem agora real estimated. Então a gente sabe diferenciar quem é real e quem são valores estimados. Para fazer o nosso gráfico, eu vou fazer um gráfico de pontos, onde eu vou colocar todos os pontos que são real de uma cor, e vou colocar os pontos estimados de outra. Eu quero ver como é que fica essa estimativa visualmente, se faz sentido as estimativas que a gente fez. Então, para isso, eu vou importar aqui o matplotlib.pyplot como PLT, que é o padrão dele. Vou criar uma figura e um eixo. Lembrem, caso vocês queiram entender melhor esses conceitos e essas funções aqui, fiquem à vontade para acessar o curso de visualização de dados aqui da plataforma. Ponto subplots. Vou colocar um tamanho de figura de 20 por 5. E aqui eu vou começar a fazer o plot em si. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir uma variável que eu vou chamar de country. Vamos colocar aqui, começar com Brasil. E eu vou colocar o GDPPP quando o GDPPP kind for igual a real e quando... Opa, aqui eu fiz uma... Tá certo? E quando o country for igual ao nosso country original. A partir daqui, eu vou usar o método .plot, vou passar o kind.scatter, o y vai ser o meu gdppp e o x vai ser o meu... E eu vou dizer para ele também que o meu eixo vai ser igual ao eixo. Ao executar isso aqui, que a gente teve um problema, aqui a gente teve um pequeno probleminha,
que eu inverti a ordem dos colchetes das chaves, aqui eu já ajustei. Vou executar. Então a gente tem aqui o gráfico do PIB per capita do Brasil ao longo do tempo. Eu vou simplesmente alterar isso aqui e vou colocar uma cor diferente. Vou colocar a cor orange. E eu vou dizer agora que eu quero que ele pinte de laranja os estimados. No mesmo eixo, isso aqui é importante. Depois de procurar um pouco aqui, acabei percebendo qual foi o problema. Eu defini nosso df.gdp como sendo o resultado disso aqui. Isso aqui é um eixo de um gráfico de plot. E aí acarretou nesse problema inteiro. Então eu tive que resetar o kernel, executar todas as células até aqui. E agora eu simplesmente deleto isso e posso plotar. Agora o problema foi diferente. Aqui eu vou remover, eu tinha feito esse 2 aqui como um teste, voltei para a condição original que a gente tinha. Ao executar, voltamos ao primeiro gráfico que nós tínhamos antes. E agora eu vou copiar isso aqui, da mesma forma como a gente tinha feito antes, vou trocar o real para o estimated, vou adicionar uma cor, vou colocar aqui a cor orange, e agora sim, quando eu executar, vocês podem perceber que a nossa estimativa ela se comportou de uma forma muito boa aqui dentro. Se eu pegasse os dados reais, muito provavelmente eles seriam muito semelhantes a esse, e a gente pode utilizar esse valor que a gente criou aqui, inclusive para responder as questões do desafio que vão ser na próxima aula. Então, qualquer dúvida que tenham ficado aqui, fiquem à vontade de perguntar no suporte ou no fórum. Espero que tenham entendido por enquanto. Essa questão ela foi bem complexa. Se eu não fui claro em algum ponto, por favor, me avisem lá que eu posso tentar trabalhar nesse aspecto. Um grande abraço e até a próxima aula, a gente vai resolver os desafios.